bem-vindos ao programa Pílulas da História. Eu sou a professora Rafaela Machado e esse é um programa muito especial porque a gente vai falar sobre o solar do colégio. Não sei se vocês conhecem, mas o solar do colégio é hoje o edifício que abriga o Arquivo Público Municipal. Coincidência ou não estou puxando sardinha para o meu lado, é hoje o local que eu trabalho há mais de 12 anos. Eu vou te contar um pouco sobre a história desse lugar que é fascinante e que é hoje o grande amor da minha vida. Vem comigo que você vai gostar muito desse programa. Eu sempre falo, gente, que a história do solar do colégio é por onde começa a história de todos nós, de todos os campistas. A história de Campos, ela começa pela Baixada e por isso deve ser melhor conhecida. Eu não sei se vocês sabem, mas o solar do colégio é hoje o edifício mais antigo ainda de pé aqui na nossa região. A construção inicial dele, né, a data inicial dele, data de 1652. Gente, 1652 é muito antigo, né? Para vocês terem ideia, os jesuítas, quando vieram para cá e fizeram a famosa escritura de composição com o Visconde de Asseca, eu ainda vou gravar um programa para falar um pouco melhor para vocês sobre quem era o Visconde de Asseca, os jesuítas, os beneditinos, mas isso um pouquinho mais para frente. A verdade é que em 1648, os jesuítas vieram definitivamente aqui para Campos e em 1652 se fixaram naquela região onde hoje está o solar do colégio. A ideia era que esses jesuítas se fixassem lá para catequizar os índios e apaziguar, melhor colonizar a região. A gente fala muito sobre os índios goitacazes, mas eu digo que isso é muito injusto, porque afinal de contas, Campos dos Goitacazes não era formada só por goitacazes, gente. Nós tínhamos, vamos lá, Puris, Saruçus, Coroados, Goiães. Eram muitos outros grupos que habitavam a região e por isso a atuação desses jesuítas também era muito importante, porque eles funcionavam como um elemento colonizador, não só catequizador. Não era só a questão da fé, era a questão também de conseguir colonizar a região. Fato é, gente, que muito importante, que a gente sempre fala que o hospital mais antigo de Campos é a Santa Casa de Misericórdia. Mas a gente tem informações que o hospital mais antigo de Campos foi construído ainda pelos jesuítas lá na fazenda do solar do colégio. E eu ainda não falei que originalmente aquela fazenda se chamava Fazenda de Nossa Senhora da Conceição em Santo Inácio. E só para vocês terem noção do tamanho dessa fazenda, para quem conhece a região, ela ia até mais ou menos onde hoje é a Praia do Açu. O sertão do Imbé também pertencia a essa fazenda. As terras de São Fidélis foram doadas por quem depois comprou a fazenda do solar do colégio. Vocês conseguem ter noção do tamanho dessa fazenda? Olha só, a fazenda, além do hospital, tinha uma cerâmica, o que depois vão se transformar nas senzalas, que eram originalmente as casas dos indígenas. Quando aconteceram as reformas pombalinas em 1759, os jesuítas acabaram sendo expulsos de todas as possessões portuguesas, claro, também daqui da nossa região. O que acontece é que o solar do colégio ele vai ser vendido a um português chamado Joaquim Vicente dos Reis. Joaquim Vicente dos Reis. Durante muito tempo, a gente não soube o que esse Joaquim Vicente dos Reis fazia. A gente só sabia que ele era comerciante, mas comerciante de quê? Gente, olha como é que a história vai ficando mais interessante. Uma pesquisadora da UF descobriu, através de uma pesquisa de mestrado, que o Joaquim Vicente dos Reis, ele era, na verdade, traficante de escravos. E vejam só, em 2001 foi criado o arquivo e, não por coincidência, nós fomos instalados no solar do colégio. Há algum tempo atrás, nós conseguimos resgatar o testamento do Joaquim Vicente dos Reis e depois dos descendentes dele. E o que nós encontramos? Nós encontramos um documento que mostrava para a gente a presença de quase 1.500 escravos. Vejam bem, o Joaquim Vicente dos Reis era um traficante de escravos, arrematou uma fazenda com quase 1.500 escravos. Faz algum sentido para vocês? A verdade, gente, é que o Joaquim Vicente dos Reis, ele tinha 3 filhas. Dessas 3 filhas, a mais velha, Ana Bernardina, ela se casou com Sebastião Gomes Barroso. E essa família Barroso vai ficar na posse do edifício até 1980, quando o último Barroso da geração que ficou no edifício, veio a falecer. Eu vou contar um pouco mais sobre essa história dos Barroso para vocês agora.
O Sebastião Gomes Barroso, ele deu sequência à administração dos bens da família. E o interessante, gente, é que essa fazenda, com os seus quase 1.500 escravos, foi uma fazenda muito próspera na região. Ela tinha engenho, como eu falei para vocês, cerâmica, hospital, já abrigou uma escola também e uma imensa senzala. Obviamente, nem todos esses 1.500 escravos ficavam nessa fazenda imediata. Eles ficavam nas outras propriedades que pertenciam a essa grande fazenda, como, por exemplo, no sertão do Imbé. Eu vou gravar um programa depois falando um pouco melhor sobre a escravidão em Campos, que é outro capítulo que merece ser melhor revisitado. Uma outra coisa interessante, gente, é que a família Barroso, conforme eu falei para vocês, ela ficou na posse do prédio até 1980, quando o último senhor Barroso, o seu João Batista Barroso, João Batista Viana Barroso, se eu não me engano, quando ele vai falecer com então 104 anos. Na década de 40, o edifício havia sido tombado pelo IPHAN como patrimônio, na verdade, do Brasil. Afinal de contas, era o IPHAN, né, gente? Em 1977, ele foi desapropriado pelo governo do estado, pelo INEPAC. E aí, o que aconteceu? Como o edifício era um edifício muito rico, com muitas belezas interiores, gente, nós tínhamos um altar de Nossa Senhora das Dores, altar de São Miguel, altar do Espírito Santo, com muitos adornos, com muita riqueza. Muitos desses bens, eles foram levados, saqueados, depredados. Inclusive, vejam só, inclusive os túmulos da capela. Muitas pessoas procurando aliança de ouro, dente de ouro, que era muito comum antigamente, saquearam essa capela e o que restou dela, na verdade, gente, foi um chão removido completamente e só pedras. A gente não sabe até hoje a localização dessas sepulturas. O que nós encontramos foram as lápides, mas os locais em que essas sepulturas estavam originalmente é impossível de saber. Mas olha só, gente, a boa notícia disso tudo é que em 2001 foi criado o Arquivo Público Municipal. Em 2002, nós nos instalamos lá. O Arquivo Solar, na verdade, havia passado por um grande projeto de restauração. Esse projeto ele foi realizado pela FENORTE. O Solar ele foi restaurado originalmente para servir como uma escola de cinema, um projeto do Darcy Ribeiro, da UENF. O projeto não foi à frente, o que eu acho muito positivo, porque, afinal de contas, o arquivo pôde ser instalado no solar do colégio. E desde 2001, 2002, o arquivo vem desenvolvendo as atividades que eu sempre falo para todos vocês. Eu venho aqui, na verdade, para convidar todos para conhecerem um pouco melhor as atividades que o arquivo desenvolve, porque eu sei que nem todos sabem ou conhecem o que é feito dentro de um arquivo público municipal. Na verdade, as pessoas não imaginam que, por exemplo, lá dentro a gente guarde um documento de 1649, não estou certa? Então, o arquivo ele tem, por exemplo, o documento que data, nosso documento mais antigo, ele data de 1649. E quando eu falo sobre a importância do arquivo, gente, é legal vocês entenderem que o arquivo ele não trata só sobre Campos. A gente está falando ali sobre a documentação histórica de todo o norte e noroeste fluminense, que está abrigado naquelas grandes paredes do solar do colégio. Além disso, eu sempre falo o seguinte, o arquivo ele abriga o único laboratório de restauração do interior do estado do Rio de Janeiro. Lá, por muitas vezes, vocês vão ver imagens aí agora, nós temos documentos que chegam para a gente em um estado de deterioração, de destruição e que muitas vezes passam por um processo em que ele sai ali, ó, praticamente novo, com mais 300, 400 anos de poder sobreviver, de sobrevida. Então, fica aqui o meu convite para que todos vocês conheçam o arquivo e para que, de repente, a gente grave um programa especial lá dentro do arquivo para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa riqueza que representam o solar e o arquivo. Porque é o que eu sempre falo, hoje o solar não existe sem o arquivo e é impossível falar de arquivo sem falar sobre o solar. E para você que ficou curioso, eu tenho uma surpresa. Você pode agendar a sua visita lá no arquivo. A gente tem visita monitorada para grupos menores, grupos maiores ou para você individualmente. Curta nossa página no Facebook, Arquivo de Campos, Arquivo Público Municipal Valdir Pinto de Carvalho e nos mande uma mensagem, arquivodecampos2001@gmail.com. É só agendar sua visita que a gente vai ter o maior prazer em te atender. E além disso, você que gostou do nosso programa, estou passando para te lembrar o seguinte,
Toda quinta-feira, às 20 horas, programa inédito. Para você que perdeu ou quer assistir de novo, vai lá na nossa playlist da TV Câmara no YouTube. Você vai conseguir acompanhar todos os nossos programas, ver todos os assuntos, Benta Pereira, Curiosidades Campistas, agora Solar do Colégio e Arquivo Público. E também não esqueça de nos mandar as sugestões, o que você gostaria de assistir aqui no nosso programa. Afinal, é como eu sempre falo, esse aqui é um espaço interativo. Manda pra gente o que você está a fim de assistir. Até o próximo programa.